Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, futebolteamgame.com. Clique no link na descrição. Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola. E como toda segunda-feira, hoje é dia de revermos as contratações que foram confirmadas ao longo dessa última semana. Então já pega o papel e a caneta, que tem muita coisa para atualizar. Principalmente para vocês que gostam de deixar os games de futebol sempre em dia. Então se você gosta desse conteúdo aqui do canal, já deixa o like, compartilha com os amigos e não esqueça de comentar as contratações que você mais gostou. Agora sim, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Começando pelo Brasil, onde o Náutico anunciou o técnico Marcelo Chamusca, de 54 anos. O treinador estava sem clube e chega para ocupar a vaga de Hélio dos Anjos. O Operário do Paraná anunciou o volante Vinícius Guedes até o fim da temporada. O jogador de 22 anos chega emprestado e pertence à Chapecoense. Nilson é mais um reforço confirmado no CSA para a temporada. O atacante de 30 anos estava no Hong Kong Pegasus e assina até o fim da Série B. Já a Ponte Preta anunciou a chegada do volante Iago, de 26 anos. O jogador pertence ao Juventude e fica por lá até o fim dessa temporada. A Ponte Preta anunciou também a contratação do lateral esquerdo Marcelo Hermes para a sequência da Série B. O jogador de 26 anos estava livre no mercado. Para o lugar de Dado Cavalcante, o Bahia anunciou o técnico Diego Dabove, de 48 anos. O argentino estava sem clube e o tempo de contrato não foi revelado até o devido momento. A Chapecoense anunciou a volta do atacante Henrique Almeida, de 30 anos. Ele assina com a Chape um contrato de produtividade, estando sem clube desde janeiro. Pedro Henrique reforça o Sport até o fim do ano. O jovem zagueiro de 20 anos pertence ao Internacional e assina com o Leão por meio do empréstimo. O goleiro Saulo também assinou com o Sport até o fim do ano, mas com opção de renovação. O jogador de 26 anos chega após passagem pelo Botafogo. O Juventude anunciou a chegada do zagueiro Juan Quinteiro até o fim da Série A. O zagueiro colombiano pertence ao Fortaleza e fica por meio do empréstimo. Já o Atlético Paranense anunciou o zagueiro Lucas Fasson, de 20 anos. Neste negócio, o Furacão pagou cerca de 10 milhões de reais ao La Serena do Chile, que liberou o atleta, que assinou até o fim de 2025. Augusto Galvão, de 22 anos, foi anunciado pelo Santos. O jogador fica emprestado até junho do ano que vem e pertence ao Real Madrid. O atacante Léo assinou em definitivo com o Santos até maio de 2023. O jogador de 28 anos estava livre no mercado após rescindir o seu vínculo na China e por isso chega sem nenhum custo. O Fluminense anunciou o meia John Arias até 2025. O colombiano de 23 anos chega do Santa Fé por valores na casa de 3 milhões de reais. O Flamengo anunciou a contratação do atacante Kennedy, de 25 anos. O jogador chega emprestado do Chelsea por uma temporada e com opção de compra após isso em 10 milhões de euros. Pelo empréstimo, o Flamengo desembolsou cerca de 3 milhões de reais. O Flamengo anunciou ainda Andréas Pereira. O meia chega emprestado por um ano junto ao Manchester United. O clube carioca pagará somente 60% do salário do jogador. Após anunciar a demissão de Miguel Russo, o Boca Juniors anunciou a chegada de Sebastián Battaglia como novo treinador. Até o momento, não foi revelado o tempo do contrato. O meia-atacante João Victor Sá assinou com o Al Jazeera dos Emirados Árabes por 2 anos. O jogador de 27 anos chega do Wolfsburg da Alemanha por 3 milhões de euros. O atacante Carlos foi anunciado pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita. O jogador de 26 anos assina por 3 temporadas após deixar o Santa Clara de Portugal em 2,5 milhões de euros. O Midtjylland da Dinamarca anunciou o atacante Maroni, de 22 anos, sendo pago 4,5 milhões de euros ao Atlético Mineiro e assinando um vínculo por 5 temporadas.
Na Grécia, o Olympiacos anunciou Rony Lopes até o fim da temporada. O atacante de 25 anos pertence ao Sevilha da Espanha e chega emprestado com opção de compra. Christian Kouamé foi anunciado pelo Anderlecht da Bélgica. O atacante de 23 anos assina por empréstimo até o fim da temporada junto à Fiorentina, com pagamento de 1 milhão de euros. O atacante Michy Batshuayi, de 27 anos, renovou com o Chelsea e foi emprestado ao Besiktas até o fim da temporada. O time turco pagou 150 mil euros aos Blues por este negócio. Ian Couto foi novamente emprestado pelo Manchester City. O jovem lateral de 19 anos assinou com o Braga de Portugal por uma temporada. O lateral esquerdo Wendel assinou com o Porto até 2025. O clube português pagou 4 milhões de euros no defensor de 28 anos, que deixa o Bayer Leverkusen da Alemanha. Nemanja Radonjic foi anunciado pelo Benfica por uma temporada. O atacante de 25 anos chega emprestado junto ao Olympique de Marselha da França. Com 39 anos, o argentino Rodrigo Palacio assinou com o Brescia da segunda divisão italiana por um ano. O centroavante chega sem custos do Bolonha, também da Itália. O Salernitana da primeira divisão italiana anunciou o atacante Simi. O nigeriano de 29 anos chega emprestado por um ano junto ao Crotone. Johan Vázquez reforça o Genoa nessa temporada. O zagueiro de 22 anos chega emprestado do Pumas do México por um ano, sendo pago 500 mil euros por este negócio e após isso tendo obrigação de compra com condições. O experiente atacante Pedro trocou de clube lá na Itália. Aos 34 anos, o espanhol assinou por 2 anos com a Lazio, deixando a Roma sem nenhum custo. Juan Jesus é mais um que troca de clube na Itália. O zagueiro de 30 anos assinou por um ano com o Napoli, após deixar também a Roma sem nenhum custo. Mattia Nastasic está de volta à Fiorentina. O zagueiro sérvio de 28 anos assinou em definitivo por 2 temporadas e chega do Schalke da Alemanha com pagamento de 500 mil euros. A Roma anunciou a contratação do atacante Tammy Abraham. O atacante inglês de 23 anos chega por 40 milhões de euros do Chelsea e assina por 5 temporadas com o time de José Mourinho. Depois de anunciar um acordo, a Juventus finalmente anunciou nessa semana a contratação de forma oficial do atacante Caio Jorge, que assinou por 5 temporadas. O atacante de apenas 19 anos foi comprado pelo time de Turim junto ao Santos por 3 milhões de euros. E a Juventus finalmente anunciou a contratação de Manuel Locatelli, destaque do Sassuolo na temporada passada e também destaque da Itália na Eurocopa. O volante de 23 anos assinou com o time de Turim até 2026, sendo pago 35 milhões de euros ao Sassuolo. O Milan anunciou a contratação de Alessandro Florenzi. O lateral direito de 30 anos chega emprestado até o fim dessa temporada. Pelo empréstimo, o clube rossonero desembolsou 1 milhão de euros a Roma. Após isso, também tem compra estipulada em 4 milhões e meio de euros. O Freiburg da Alemanha anunciou Maximilian Eggenstein até 2025. O meia de 24 anos chega do Wolfsburg por 5 milhões de euros. Luca Waldschmidt está de volta ao seu país natal e assinou com o Wolfsburg da Alemanha até 2025. O Benfica acertou a venda do atacante de 25 anos em 12 milhões de euros. Piero Hincapié assinou por 5 temporadas com o Bayer Leverkusen. O equatoriano de apenas 19 anos chega do Talheres da Argentina por 8 milhões de euros. Na sequência, o clube alemão anunciou também o meia Robert Andrich, de 26 anos. O Bayern pagou 6 milhões e meio de euros ao Union Berlin, também da Alemanha, e assina com o meia por 5 temporadas. Baptiste Santamaria está de volta ao futebol francês, agora para defender o Rennes até 2025. O volante de 26 anos chega do Freiburg da Alemanha por 14 milhões de euros.
O Rennes também tem um novo goleiro, que é o turco Doğan Alendar, de apenas 18 anos. Por este negócio, o Rennes pagou 3,5 milhões de euros ao Kayserispor e assina com o jogador até 2025. Ivo Grbić foi emprestado pelo Atlético de Madrid ao Lille da França até o fim da temporada, tendo a opção de compra no goleiro croata de 25 anos. Já o Lyon anunciou o lateral esquerdo Emerson, de 27 anos. O jogador foi emprestado pelo Chelsea até o fim da temporada, com compensação financeira em 500 mil euros. Ben Davies jogará pelo Sheffield United nessa temporada. O defensor de 26 anos pertence ao Liverpool e ficou sem espaço, sendo emprestado pelo período de um ano. Sem espaço no Manchester United, o lateral direito Ethan Laird foi emprestado ao Swansea da segunda divisão inglesa. O jogador de 20 anos é tratado como grande promessa pelos Red Devils. Já o Bournemouth anunciou o ex-prende zagueiro Gary Cahill, de 35 anos. Ele chega sem custos do Crystal Palace e assina por um ano. O Fulham anunciou a contratação de Rodrigo Muniz até 2026. O atacante de 20 anos chega do Flamengo por 8 milhões de euros. O clube carioca ainda manteve 25%, visando uma futura venda. Ozan Tufan foi emprestado ao Watford até o fim da temporada, tendo compra obrigatória com condições. O meia de 26 anos pertence ao Fenerbahçe da Turquia. Andy Lonergan reforça o Everton até o fim da temporada. O goleiro de 37 anos chega sem custos do West Brom. O Brentford anunciou o goleiro Álvaro Fernandes, de 23 anos. O espanhol chega do Huesca por empréstimo de um ano e tendo compra fixada após esse período. O Arsenal anunciou a contratação do norueguês Martin Odegaard. Ele chega em definitivo após atuar por empréstimo na temporada passada. O meio-atacante de 22 anos assina por 4 temporadas e foi comprado do Real Madrid por 35 milhões de euros. Na sequência, o Arsenal anunciou o goleiro Aaron Ramsdale, de 23 anos. O inglês assina por 4 temporadas e chega do Sheffield United por valores na casa de 28 milhões de euros. O centroavante argentino Dario Benedetto, de 31 anos, foi emprestado ao Elche da Espanha até o fim da temporada, tendo a opção de compra junto ao Olympique de Marselha. O Deportivo Alavés anunciou o zagueiro Mati Miazga, de 26 anos. Ele chega emprestado do Chelsea até o fim desta temporada. Germán Pizzella reforça o Real Betis até 2025. O zagueiro argentino de 30 anos chega da Fiorentina da Itália por 3,5 milhões de euros. Luiz Maximiano foi anunciado pelo Granada da Espanha até 2025. O goleiro de 22 anos deixa o Sporting de Portugal por cerca de 4,5 milhões de euros. Já o espanhol anunciou o meia Manu Morlanes, de 22 anos. O jogador fica emprestado por lá até o fim dessa temporada e pertence ao Villarreal, também da Espanha. O espanhol anunciou também o ex-frente lateral direito Alex Vidal, de 31 anos. O jogador chega sem custos do Sevilla e assina por 2 anos. Jakub Jankto foi anunciado pelo Getafe da Espanha até 2026. O meia tcheco de 26 anos foi comprado junto à Sampdoria da Itália por 6 milhões de euros. O Villarreal emprestou o atacante Fernando Ninho ao Mallorca por um ano. O jovem atacante de 20 anos estava sem espaço e foi emprestado para ganhar mais experiência. Em contrapartida, o Villarreal anunciou a contratação do ponta Dani Uma, de 24 anos. O holandês chega do Bournemouth por 23,5 milhões de euros, tornando essa a contratação mais cara do clube espanhol na história. Dani Uma assinou um contrato válido por 5 temporadas. O Sevilla anunciou a contratação do centroavante Rafa Mir em definitivo até 2027. O jogador de 24 anos chega do Wolverhampton por 16 milhões de euros.
Para finalizar, o Atlético de Madrid anunciou o goleiro francês Benjamin Lecomte. O arqueiro de 30 anos chega emprestado junto ao Mônaco da França até o fim dessa temporada. Bom, galera, então essas foram as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana. Já deixe aqui nos comentários quais contratações você mais gostou desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!